porque eu tenho um outro recurso aqui que eu posso mostrar para vocês para fazer essa criação de um texto sem ter muito esforço, tá legal? Eu tenho aqui um comando que eu utilizo aqui para fazer a criação de um texto sem demandar muito esforço. E aí eu vou aumentar o zoom aqui, porque às vezes quem está aí no celular não enxerga direito, tá, pessoal? Mas o comando é esse aqui, ó. É o igual o rand, né? Igual rand, R-A-N-D, né? Rand. E aí você coloca lá o número de parágrafos que você pretende gerar automaticamente, e depois você coloca o número de frases que você quer em cada parágrafo, tá legal? Então você tem aí essa opção, né? Estabelece aí um comando do Word, né? Ó, sem espaços, entre parênteses aí o número de parágrafos que você precisa para realizar a sua explicação, né? O número de frases por parágrafo, no caso aqui é o número de frases, aqui é o número de parágrafos. Depois que eu dou um Enter, ele faz para mim a criação desse texto automaticamente aí, ó. Observem bem. Vocês conseguem enxergar de longe o primeiro parágrafo aqui. Conseguem enxergar o segundo parágrafo. E, por fim, conseguem enxergar aqui o terceiro parágrafo, tendo em vista que eu dei um range aqui, ó, de 3,10, né? Meu range foi de 3,10, por isso que aparece. Tendo aqui esses 3 parágrafos, pessoal, eu preciso fazer algumas alterações aqui, porque esses parágrafos que eu acabei de criar aqui no Word, com aquele comando rand, eles estão aí num formato de texto do Word. E esse formato de texto ele é muito bom, só que ele não funciona de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A ABNT tem um conjunto de normas, de regras, para você formatar o seu texto, de forma que fique padronizado, né? E facilite a leitura do teu documento por parte dos professores. Essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem muitas normas. Sugiro que vocês não decorem, tá? Não cometa o erro de decorar, basta você entrar aqui em qualquer navegador da internet e colocar aqui normas da ABNT e ele faz a pesquisa para você, tá? E te mostra na tela do computador quais são essas normas que você usa, tá? Então tem norma para tudo, pessoal. Tem norma para tamanho de fonte, tem norma para, ó, tamanho de texto padrão, é o tamanho 12. Aí tem para citações longas e curtas, é 10. Você não decora essas coisas, tá? Você só entra em um navegador e põe aqui, por exemplo, um tópico que é alinhamento. Alinhamento do parágrafo, por exemplo. Se você tiver dúvida, alinhamento do parágrafo, e ele já vai trazer para você qual é o alinhamento desejável para o parágrafo. Tá legal? É assim, uma coleção de regras, né? Que a gente pega e tenta passar aqui para vocês aqui na prática. Então, para ajudar o aluno, a gente pega e fornece um modo dele trabalhar aqui na prática. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esses 3 parágrafos, a gente vai usar como exemplo, tá legal?
esses 3 parágrafos que eu estou rolando aqui, a gente vai usar como exemplo. Esse primeiro aqui, esse primeiro parágrafo, eu vou pegar e vou trabalhar com ele como se fosse do modo manual, tá? Então, se eu pego e dou uma clicada aqui nessa palavra, por exemplo, aqui na palavra fornece, eu dou um clique nela, fica piscando, né? Se eu der 2 cliques, ela fica destacada, ela fica selecionada. E se eu der 3 cliques, eu consigo selecionar o parágrafo inteiro, tá? Então, clicando aí 3 vezes, você pega e seleciona esse parágrafo inteiro e faz assim, a aplicação das normas da ABNT só nesse parágrafo que está destacado aqui. Então, você percebe de imediato, por aqui pela barra de ferramentas, que a fonte calibre, ela está aplicada nesse texto, mas a fonte que você deve usar para a ABNT é ou Arial ou Times New Roman. Eu vou usar aqui Arial, tá legal? Então, já houve uma modificação, você já consegue fazer uma comparação do texto que você está aplicando a regra da ABNT, a norma da ABNT, a norma 6023 da ABNT, tem isso também, né? Tem uns nomes, né? É NBR 6023, ela diz, né? Esse primeiro aí já está pronto, mas, de certa forma, foi um pouco trabalhoso, né? Quando a gente pegou e começou a fazer esse procedimento, eu disse para vocês que a gente ia ter um ganho de produtividade, ou seja, a gente vai empregar melhor o nosso tempo, né? Na medida em que a gente vai ter aí processos que vão ser realizados de forma automática. Então, vamos pegar e observar alguns detalhes aqui, e eu vou fazer uma proposta para vocês, tá legal? Se vocês olharem aqui nesse menu chamado página inicial, onde a gente trocou aqui para Arial, para o tamanho 12, essas características, se vocês olharem um pouco mais aqui nessa região aqui da direita, você vê aqui que tem um grupo chamado estilos, tá vendo aqui, ó? Um grupo chamado estilos, onde o que tá destacado aqui nesse grupo chamado estilos é o estilo normal. Ou seja, o que é o normal? O normal é o fonte calibre, tamanho 11, alinhamento à esquerda, distanciamento simples entre uma linha e outra. Esse é o normal do Word. Agora, que bom seria se eu tivesse um botão aqui chamado ABNT, que quando eu clicasse no botão, automaticamente ele já desce as propriedades de um texto da ABNT. Aí seria interessante. Então, a minha proposta que eu vou fazer para vocês agora é: vamos criar um botão chamado ABNT aqui, que na medida que a gente clique nele, ele vai fazer essa operação de formatação automática. Tá legal? Então, para que a gente crie um botão aqui chamado ABNT que não existe, eu venho aqui nessa flechinha que aponta para baixo aqui, ó. Eu estou com o mouse parado nela. Essa flechinha se chama mais, tá? Quando eu clico na flechinha chamada mais, ela me mostra todos os estilos rápidos que estão disponíveis e me mostra aqui uma opção chamada criar um estilo. É essa que eu vou criar um estilo de formatação. Eu clico aqui e vejo o que é que eu tenho que fazer para criar o estilo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome para esse estilo. E o bom nome, nesse caso aqui, é ABNT. Tá? Eu vou criar aqui um estilo. O interessante é que conforme eu vou fazendo essa... Eu vou deslocar aqui para cima, tá, pessoal? Conforme eu vou fazendo essas alterações, ele vai me dando aqui um resumo do que eu estou fazendo. Eu destaquei aqui o resumo. Pelo celular fica meio difícil de você ver. Mas, ó, o espaçamento de linhas é 1,5, o tipo de letra é Arial, o tamanho é 12 e o formato aí do parágrafo justificado. Fez essas alterações, deu OK aqui, vai surgir um botão chamado ABNT aqui na
aqui na caixa de estilos, aqui no grupo de estilos. Não vai ser mais normal que vai aparecer aqui. Vai ser o ABNT. O normal ainda existe, ele está aqui. Mas o que me interessa é que ele criou um chamado ABNT, né? E observe também que ele aplicou no segundo parágrafo inteiro o formato ABNT. Então, esse primeiro parágrafo aqui eu fiz de forma manual. Nesse segundo parágrafo, eu nem precisei selecionar, mas eu utilizei esse segundo parágrafo para a geração do novo estilo chamado ABNT. E o terceiro parágrafo, ele ainda não foi mexido, ele ainda está original. Então, eu clico em qualquer parte dele aqui, ó, em qualquer palavra, eu dou um clique nela, o cursor deve estar aqui dentro desse parágrafo, e aí com o meu mouse eu atinjo aqui o formato ABNT e com um clique ele já faz toda a operação de aplicação do formato ABNT nesse documento, nesse parágrafo que eu estava em destaque, beleza? Então deixa eu desfazer aqui, essa curva do desfazer aqui em cima, ela é muito interessante, ela equivale ao conjunto de teclas pressionadas aí, o Ctrl Z. Eu faço isso quando eu quero mostrar novamente um comando, ó. Desfiz aqui, né? Eu ponho aqui o formato ABNT, e nesse último aqui, ABNT. Deixa eu só desfazer para ele voltar a ficar pequenininho, né? Ó, tá vendo? Ó? Ele é diferente, né? Ó, ele é bem diferente. Com o zoom aí dá para você ver. E eu clicando nele, em qualquer uma das palavras aqui, eu coloco o ABNT. Tem alguém que pode estar aí com uma dúvida, fala assim, professor, mas esse recurso é muito novo. Não é, né? Esse recurso, eu conheço esse recurso desde 1995.